Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Eu sou o professor Leonardo e hoje a gente vai resolver algumas questões de conhecimentos pedagógicos da banca FGV. Um vídeo muito interessante para quem está estudando para concursos públicos e para outras pessoas também, para o público geral que se interessa por educação. Bom, peço a você que se inscreva no nosso canal, caso não seja inscrito ou inscrita, porque assim você vai receber as notificações quando postarmos outros conteúdos aqui no nosso canal. Vamos lá? Para a gente começar, temos uma questão da prova para professor da Prefeitura de Cuiabá em 2015. Antes de falar da questão, eu gostaria de atentar aqui para uma característica dessa banca, a FGV, que ela sempre vai estruturar as questões de múltipla escolha, né, com 5 alternativas. Ela já vem fazendo isso há algum tempo, então a gente não vai ver muitos itens nas provas da FGV, né, que as outras bancas geralmente elas fazem itens de certo e errado, e aqui na FGV a gente tem questões com 5 alternativas. Então a questão diz o seguinte, questão 36. Júlia e Fábio, professores de História do 8º ano, adotam metodologias didáticas bastante diferentes. Júlia costuma iniciar um tema novo a partir da apresentação de um problema ou questão que leve os alunos a refletirem sobre o assunto e desejarem buscar respostas para aprofundar seu conhecimento. Fábio inicia cada unidade de ensino com a leitura de um texto sobre o tema, seguida de exercícios de fixação. Utiliza um sistema de reconhecimento dos acertos dos alunos nessas atividades, que envolve um painel de estrelinhas. Aí o enunciado vai dizer o seguinte: sobre as concepções teóricas do processo de aprendizagem expressas nas práticas desses dois professores, assinale a opção correta. Letra A, cognitivista e behaviorista. Letra B, cognitivista e cognitivista. Letra C, cognitivista e humanista. Letra D, behaviorista e behaviorista. Letra E, humanista e humanista. Então vou te dar um tempinho para que você tente responder essa questão. Você pode pausar esse vídeo e aí a gente parte para o gabarito. Lembrando que para responder essa questão é muito importante você estar por dentro dos conteúdos de psicologia da educação que são bastante cobrados nas provas de concurso público para professor. Então, aqui, pessoal, nós temos essa questão que a resposta mais próxima do que foi apresentado aqui será a resposta que está contida aqui na letra A. Por quê? Bom, a abordagem cognitivista na educação, ela vai enfatizar o processo de aprendizagem centrado na mente do aluno, né? Focando no desenvolvimento de habilidades, de pensamento, da compreensão profunda, da resolução dos problemas. Então, por meio de atividades que vão estimular a reflexão desse aluno, elas também vão estimular as conexões, a construção ativa do conhecimento. Então, a primeira, né, no caso aqui da nossa professora Júlia, ela está utilizando a teoria cognitivista. No segundo, que é o caso do nosso professor Fábio, ele vai estar utilizando a abordagem behaviorista, que concentra-se nas respostas, podemos dizer assim, observáveis ali dos alunos aos estímulos do ambiente. Então ele vai usar recompensas e punições para moldar esses comportamentos desejados e alcançar os objetivos educacionais específicos. No caso, é uma abordagem mais tradicional, conhecida como um modelo tradicional de aprendizagem. Então a resposta para essa questão, letra A, cognitivista e behaviorista. Seguindo para a questão 37, também da FGV, da Prefeitura de Cuiabá, em 2015 esse concurso foi realizado, e vai dizer o seguinte: a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional propõe que os currículos da educação básica devem ter uma base nacional comum, complementada por uma parte diversificada. Sobre o ensino de artes e de educação física, segundo a LDB, analise as afirmativas a seguir. Número 1. O ensino de educação física
constitui componente curricular obrigatório para todos os níveis da educação básica, enquanto o ensino de arte é de oferta facultativa para a educação básica. 2. O ensino de artes e o ensino de educação física constituem componentes curriculares obrigatórios para todos os níveis da educação básica. E 3. O ensino de artes e o ensino de educação física constituem componentes curriculares de oferta facultativa para todos os níveis da educação básica. Assinale. A. Se somente a afirmativa 1 estiver correta. B. Se somente a alternativa afirmativa 2 estiver correta. C. Se somente a afirmativa 3 estiver correta. D. Se somente as afirmativas 2 e 3 estiverem corretas. E letra E. Se todas as alternativas estiverem corretas. Então, vou dar um tempinho aí. Nesse caso específico, a gente não tem muito o que comentar, né, porque se trata de uma lei, ou seja, a legislação, então a gente vai só mesmo entender a lei. Né, e a LDB ela vai dizer o seguinte: a arte e a educação física, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Brasil, 1996, em seu artigo 26º, parágrafos 2º e 3º, passam a ser considerados componentes curriculares. O ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. A educação física, integrada à proposta pedagógica da escola, é componente curricular da educação básica. Aqui, lembrando, né, que essa lei é de 1996. Então, aqui eu coloquei um lembrete que, sobre a educação física, em 2001, foi aprovada também uma alteração que inseriu a expressão obrigatório ao componente curricular. Então, com essa nova redação do terceiro parágrafo, dada pela Lei 10.793, de 1º de dezembro de 2003, o trecho componente curricular obrigatório permaneceu inalterado. Aqui a gente não tem muito o que comentar, como eu disse para vocês, porque é uma lei, né? Então a gente já vai passar para a próxima questão. Mas então o gabarito dessa segunda questão, letra B, a gente tem aqui somente a afirmativa 2 está correta. O ensino de artes e o ensino de educação física constituem componentes curriculares obrigatórios para todos os níveis da educação básica. Próxima questão, questão 10, que vai falar um pouquinho sobre o planejamento. O plano de aula é um detalhamento do plano do ensino. As unidades, conteúdos e subunidades, tópicos que foram previstas em linhas gerais deverão ser especificadas e sistematizadas para uma situação didática real. A preparação de aulas é uma tarefa indispensável e, assim como o plano de ensino, deve resultar em um documento escrito que servirá para orientar as ações do professor e possibilitar constantes revisões e aprimoramentos do processo de ensino-aprendizado. Estamos falando aqui do José Carlos Libânio, um importante autor. Inclusive temos aqui a resenha, né, deste livro do Libânio, Didática, aqui no nosso canal. É só você procurar aqui em uma das nossas playlists. A gente tem lá todos os capítulos desse livro, então a gente pode acessar também para estudar um pouco mais esse podcast que eu fiz sobre o livro Didática do Libânio. Então, de acordo com o texto, o professor, na elaboração do plano de aula, deve considerar que, letra A, o nível de preparação inicial dos alunos em relação ao conteúdo novo é irrelevante, uma vez que o papel da escola é ensinar. Letra B, as unidades ou os tópicos devem ser trabalhados em uma única aula, abarcando, de forma articulada, todas as fases do aprendizado. Letra C, cada tópico é autônomo e independe de uma sequencialidade lógica durante o processo de ensino-aprendizado. Letra D, o tipo de avaliação a ser utilizado deverá ser definido previamente e deve priorizar os aspectos quantitativos em relação aos qualitativos. Letra E, o tempo de duração dos momentos didáticos do desenvolvimento metodológico variam conforme o processo de ensino-aprendizagem. Então, pessoal, a gente tem aqui diversas informações. Você pode pausar o vídeo agora se quiser para tentar responder
e a gente parte para o gabarito dessa questão logo em seguida. Então, aqui no gabarito dessa questão, a gente tem a letra E como resposta correta, porque, segundo o Libânio, os momentos didáticos do desenvolvimento metodológico não são rígidos. Cada momento terá duração de tempo de acordo com o conteúdo, com o nível de assimilação dos alunos. Ele vai pontuar que, às vezes, ocupar-se há mais tempo com a exposição oral da matéria, em outros, com o estudo da matéria, em outras vezes ainda, vai se utilizar um tempo maior para ser dedicado a exercícios de fixação e consolidação. Nesse caso, como a gente está falando de um teórico, a gente também não vai comentar, a gente está só defendendo o pensamento do Libânio aqui na análise da questão. Então, resposta letra E, ali no caso, o tempo de duração dos momentos didáticos do desenvolvimento metodológico variam conforme o processo de ensino-aprendizado. Ok? Seguindo então para a próxima questão. Agora essas questões estão mais frescas, são de um concurso mais recente que teve para professor da SEDUC de Tocantins. Então essa prova, que foi agora no início do ano, né? Na realidade, creio que no meio do ano, se eu não me engano, meio para o início. Bom, não tenho certeza, mas é uma questão de 2023, então é uma questão bem atualizada. Ela vai dizer o seguinte: a adoção da expressão necessidades educacionais especiais assinalou uma mudança de paradigma. De fato, essa expressão não se refere mais às pessoas com deficiência, mas abarca todas as crianças ou jovens cujas necessidades educacionais especiais se originam em função de deficiências ou dificuldades de aprendizagem, incluindo as que possuem desvantagens sociais, sejam elas permanentes ou temporárias, em algum ponto durante a sua escolarização. Assinale a opção que indica corretamente o documento que marcou essa mudança de paradigma. Letra A, Declaração de Salamanca. Letra B, Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Letra C, Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. Letra D, Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva. E letra E, Lei de Acessibilidade das Pessoas com Deficiência ou com Mobilidade Reduzida. Então já dá aquela pausadinha aí para tentar responder essa questão e logo a gente vai para o gabarito dessa questão número 13 da FGV, questão para professor da SEDUC de Tocantins. Bom, agora que você já respondeu, então vamos mostrar o gabarito. O gabarito dessa questão é a letra A, Declaração de Salamanca. Eu coloquei aqui alguns aspectos importantes da Declaração de Salamanca, para quem não conhece, e para quem não conhece também tem que estudar, porque é um documento muito importante, porque a Declaração de Salamanca, que foi adotada em 94, ela vai representar um ponto crucial na promoção da educação inclusiva. Ela vai reiterar o direito fundamental de todas as crianças, incluindo aquelas com deficiências, a receber uma educação de alta qualidade nas escolas regulares. Isso vai dizer que deve ser proporcionado ambientes que abracem essa diversidade, que modifiquem abordagens para atender às necessidades de cada indivíduo que está ali naquela escola. Então essa declaração ela vai enfatizar a remoção de barreiras físicas, sociais, pedagógicas, sempre com o objetivo de assegurar a participação plena e equitativa de todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou de suas características. Então a resposta é a letra A, aqui dessa questão número 13, Declaração de Salamanca, que indica o documento que marcou essa mudança de paradigma. Bom, temos aqui a questão 9, que vai falar um pouquinho sobre tendências pedagógicas, e a gente vai começar lendo aqui o enunciado da questão. As tendências pedagógicas que orientam o trabalho educativo se dividem em duas linhas de pensamento, liberal
e progressista. Sobre a tendência progressista crítico-social dos conteúdos, assinale a afirmativa correta. Letra A. A escola tem o papel de preparar intelectualmente e moralmente os alunos. Letra B. Os conteúdos são ministrados em sala de aula, mas não são exigidos para fins pedagógicos. Letra C. A aprendizagem é baseada na motivação e na estimulação de resoluções dos problemas sociais. Letra D. O professor transmite as informações em sala de aula e os alunos devem fixá-las com exercícios. Letra E. O método parte da relação direta da experiência do aluno confrontada com o saber sistematizado. Então, dá aquele pause agora, tenta responder e a gente, em seguida, vai para o gabarito desta questão. Então, o gabarito dessa é a letra E. O método parte da relação direta da experiência do aluno confrontada com o saber sistematizado. Temos aqui um pequeno trecho falando sobre a tendência crítico-social dos conteúdos. E na pedagogia crítico-social dos conteúdos, o Demerval Saviani, que é um dos nomes mais importantes do Brasil que defendem essa proposta, né, essa tendência, ele vai utilizar ali para fundamentar essas ideias vários autores, incluindo Gramsci, o Marx, enfim, dentre outros. E além do Saviani, vários outros educadores também se alinharam a essa abordagem. Um exemplo notável é o José Carlos Libani, que a gente falou dele na questão anterior. Temos aqui também uma resenha de um livro do Saviani. Depois você busca aí na nossa playlist, lá do Vale a Pena Ler, o nosso podcast. Você vai ver que a gente tem também um livro uma resenha comentada do Saviani. Então, na base dessa abordagem, a gente nota que tem uma preocupação central com a mudança social. Mas esse objetivo, ele é alcançado ao compreender a realidade através da análise do mundo do trabalho e das experiências sociais. Isso vai ficar bem evidente. E o foco está justamente em não considerar esses aspectos como algo inato, mas sim como construções culturais. Então, nesse contexto, a mediação cultural ela vai desempenhar um papel crucial no processo da transformação social. Se você quiser saber um pouco mais sobre esse assunto, assiste essa resenha que a gente fez aqui no canal Literatos Capital, que ela está bem interessante, ela está dividida também por capítulos que você vai conseguir entender um pouco mais sobre as tendências pedagógicas. Bom, a gente respondeu aqui 5 questões, né, que foram cobradas em concurso. Separei aqui para vocês umas questões de 2015 e outras mais recentes, agora fresquinhas, de 2023. Espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo. Pretendemos gravar mais questões, né, mais questões de outras bancas aqui também no nosso canal. Então se inscreve, que aí você vai receber a notificação assim que a gente liberar uma nova postagem de vídeos para que você possa estudar para os concursos públicos. Um abraço e até mais.